Sabemos que o Rio de Janeiro tem altos índices de criminalidade. A violência e criminalidade são problemas sociais melhor enfrentados com base em diagnósticos, prioridades, definição e monitoramento de metas, além da modernização na gestão, fortalecimento da integração e inteligência, mesmo sem mudanças estruturais necessárias para aperfeiçoar a segurança pública no país, é possível reduzir mortes violentas a curto prazo com políticas de segurança mais ativas e organizadas. Por conta de políticas de segurança historicamente erradas, o Rio de Janeiro está perdendo a disputa moral contra o crime. Por isso, existem algumas fronteiras no Rio que exemplificam bem esse problema. Se você estiver planejando as próximas férias, tente a todo custo evitar determinadas áreas altamente problemáticas no Rio de Janeiro. Então irei listar algumas aqui. Fronteira entre Baixa do Sapateiro e Nova Holanda. O Complexo da Maré é um conjunto de favelas da zona norte do Rio. De acordo com dados da Polícia Civil, quadrilhas especializadas em diferentes tipos de crimes costumam se esconder dentro desse complexo de favelas. O complexo vai do Conjunto Esperança, em Manguinhos, até a Praia de Ramos, passando por Parque União, Nova Holanda, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbal, Vila do João, Vila dos Pinheiros e mais 8 comunidades. Se fosse uma cidade, a região teria mais moradores que 96% dos municípios brasileiros. E é justamente nesse grande complexo que, dentre as muitas comunidades, existem duas que há quase 2 décadas se degladiam: Baixa do Sapateiro e Nova Holanda. Caralho, bicho. Olha aqui, vai tudo novo. Tá vendo bater não? Ficou bem aqui no poste, viu? Existem facções criminosas rivais. A Baixa do Sapateiro é dominada por uma determinada facção criminosa chamada TCP, Terceiro Comando Puro. Era conhecida apenas por TC, Terceiro Comando, mas conforme o tempo foi passando, ela começou a ser chamada de Terceiro Comando Puro, que vem de pureza, ou algo que não se mistura. Na pureza, na humildade, com Jesus me protegendo, me esquivo das maldades, sempre buscando a paz, mais preparado pra guerra. Já a Nova Holanda é dominada por uma das facções mais antigas do Brasil, a facção Comando Vermelho, que nasceu como um grupo revolucionário de esquerda e estava disposto a lutar contra a ditadura militar. De início se chamava Falange, depois mudou para Falange Vermelha. E quando a organização se transformou e ficou conhecida como uma facção criminosa, passou a se chamar de Comando Vermelho RL. O RL é uma menção a um dos criadores responsáveis por transformar uma organização revolucionária em uma facção criminosa, Rogério Lengruber, também conhecido como Bagulhão. Entre essas duas comunidades, existem casas que a cada dia estão sendo desvalorizadas por causa da guerra do tráfico. A famosa rua principal com a rua Evanildo Alves é uma das regiões mais perigosas do Rio de Janeiro. Aquela localidade já foi palco de muitos confrontos entre traficantes das duas comunidades dominadas por facções rivais. Há relatos de mortos por bala perdida, casas e carros com buracos de bala, dentre outras coisas. Fronteira entre Coreia e Vila Aliança. A Vila Aliança, também conhecida como VA, é uma comunidade bastante popular e desenvolvida, que conta com muitos comércios, coleta de lixo e outros serviços públicos. Em sua maior extensão, estaria localizada na divisa com o bairro de Senador Camará, mas faz parte de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Já a favela da Coreia fica realmente em Senador Camará. Diferente de outras localidades, aonde os conflitos nas fronteiras ocorrem por causa da rivalidade entre facções criminosas diferentes, nessa localidade as duas comunidades são dominadas pela mesma facção, o TCP, Terceiro Comando Puro. Na fronteira entre essas duas comunidades, o clima atualmente parece mais ameno do que anos anteriores.
Entretanto, sabemos que quando tudo parece estar calmo, de uma hora para outra as coisas podem mudar da água para o vinho, ainda mais em uma região que foi palco de muitos conflitos. Mas você não ouviu errado, é isso mesmo. As duas favelas são dominadas pela mesma facção e ficaram por muitos anos em um clima de guerra fria. Ameaças entre os dois grupos eram constantes. Isso se acirrou mais por conta de um traficante já falecido conhecido como Mil Gol, Gil Pinheiro dos Santos, conhecido como Mil Gol. Era um traficante que não era bem visto pelos seus próprios comparsas de facção na Vila Aliança, pois tinha um temperamento muito explosivo. Com isso, ele acabou se fechando cada vez mais entre os seus próprios subordinados no tráfico da favela da Coreia. Isso fez com que um clima de rivalidade entre as duas comunidades vizinhas se acirrasse. Chegou ao ponto no auge da rivalidade dos moradores das duas localidades não poder cruzar a fronteira. Se algum traficante da Vila Aliança ousasse passar para o lado da favela da Coreia, ele poderia ter sérios problemas. Na época foi divulgado um áudio onde o Mil Gol ameaçava policiais e o chamava para trocar tiros com ele. Eu vou ser água entupido de bala, pô, e aí? Aí eu vou tampar pra dela ficar de um merda igual tu. Então tá tranquilo, pô. Pode ficar nessa investigação aí que tu tá falando merdinha, não vai adiantar porra nenhuma pra mim, tá ligado? E não tem essa não, que se bater de frente eu arranco a cara mesmo, pô. Já aconteceu uma vez, não vai acontecer de novo? Que se foda. O bagulho é um jogo, tu te deu bem? 10-0 pra tu hoje. Vamos ver até quando vai acontecer, pô. E quantos anos eu tô aí também? Qual foi o dia que pelo menos tu falou assim, cantinho de frente, pô, passei pertinho do Gil? Qual foi o dia aí? E eu tô no bagulho, irmão. Toda hora que tu fala no bagulho, eu não falo também no bagulho. Então não tem essa não, parceiro. Não me escondo não. Tu tá errando de comunidade, ligou? Pra poder chegar perto de mim, a bala vai voar, mano. Enquanto pesadão direto não é essa não, pô. E pra polícia não tem esse bagulho não. Vamos ver, mano. Vamos ver então. Não vou ficar perdendo meu tempo jogando com essa fora contigo não, mas vamos ver se vai ser assim mesmo, valeu? Eu tô guardando todas as suas palavras, entendeu? Pra falar pra você na sua cara. Sua foto estava estampada no portal dos mais procurados do Rio de Janeiro e havia uma recompensa de R$30 mil por informações que levassem à sua captura. Mil Gol foi morto em uma operação do 14º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro, fronteira entre Complexo da Pedreira e Chapadão. Pedreira é um grande complexo de favelas na zona norte do Rio, localizado nos bairros de Costa Barros, Barros Filho, Coelho Neto, Parque Colômbia e Pavuna. Dentro da Pedreira existem diversas favelas: Terra Nostra, Eternite, Joana d'Arc, Chaves, Bairro 13, Terrinha, Largatixa, Quitanda, Fazenda Botafogo, Proença Rosa, Final Feliz, dentre outras. O Complexo da Pedreira faz fronteira com outro grande complexo, o Complexo do Chapadão. Esse complexo de favelas abrange os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e outros. Dentro do Chapadão tem algumas favelas, são elas: Final Feliz. Isso mesmo, existem duas favelas conhecidas como Final Feliz. Uma fica na Pedreira e outra no Chapadão. Gogó da Ema, Criança Esperança, Parque Esperança, Torres, Bom Tempo, Favela da Linha, Tiradentes, Novo Paquistão, Cova da Onça e outras. O auge da rivalidade dessas duas localidades foi por volta de 2013, 2014 e 2015, quando um traficante conhecido como Playboy afrontava constantemente traficantes rivais do Complexo do Chapadão. O Complexo da Pedreira era dominado pela facção ADA, Amigo dos Amigos. Já o Complexo do Chapadão era dominado pela facção CV, Comando Vermelho. Muitas guerras, moradores sendo atingidos por bala perdida, tudo isso era constante. Um clima de insegurança e medo tomava conta das pessoas que não eram envolvidas com a criminalidade, mas residiam naquelas comunidades. De um lado, ADA, de outro lado, Comando Vermelho. Existem vários áudios onde traficantes desses dois complexos se xingam e se ameaçam. Hoje em dia, o Complexo da Pedreira é dominado pela facção TCP, e não mais pela facção ADA. Entretanto, se tratando de Rio de Janeiro, tudo pode mudar rapidamente.